Shalom, shalom, povo de Deus. Olha, nós estamos em uma série falando sobre os 8 fatos que você precisa saber sobre a oração. Hoje estaremos falando sobre o fato número 7. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de pedir a você que deixe o seu like aí no nosso vídeo, também se inscreva em nosso canal caso você não é inscrito, e que ao terminar de assistir esse vídeo você possa compartilhá-lo para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Isso ajuda o nosso canal a crescer e também ajuda com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de Deus, tá bom? Mas qual é o fato de número 7? O fato número 7 é o seguinte: a oração ela precisa ser mais intensa nos momentos de angústia. A oração precisa ser mais intensa nos momentos de angústia. Lembra que nós estamos examinando Lucas capítulo 22, a partir do verso 39? Hoje estaremos examinando o versículo de número 44, que diz assim: estando angustiado, ele orou mais intensamente, ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no seu rosto, que caiu no chão. Perdão. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 44. Isso aqui está falando sobre Jesus ali no Getsemane, quando ele, debaixo de uma pressão intensa, né, ao ponto de suas glândulas sudoríparas estourarem, romperem em um fenômeno raro chamado hematidrose. As glândulas sudoríparas estouram, o sangue se mistura com suor e Jesus, em oração, derrama sangue, dada a pressão que ele estava naquele momento. Estava realmente em extrema angústia. Mas o que é interessante nesse texto é que a Bíblia diz que, estando em angústia, ele clamou ainda mais intensamente, ele clamou ainda mais intenso, com mais intensidade. E nós precisamos entender que assim deve ser conosco também. Em momentos de angústia, em momentos de provações, em momentos de adversidades, a nossa oração precisa ser ainda mais intensa. Nós precisamos orar sempre, né, como nós temos aprendido. Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Porém, nos momentos de intensas adversidades, nos momentos de batalhas tremendas, de grandes lutas, nós precisamos orar com mais veemência, com mais intensidade, com mais perseverança. E a Bíblia nos fala sobre isso em vários textos. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz, Ana falando, né? Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana estava angustiada porque ela não podia ter filhos e ela permanece no templo um longo período orando. E quando o sacerdote ali chega ali para ver, ela diz: olha, estou aqui orando até agora por causa da minha intensa angústia. Em Salmo 20, versículo 1, a Bíblia diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Todos esses textos nos mostram a importância de orarmos ainda mais intensamente quando o nosso coração está angustiado, quando nós estamos passando por apertos, por provações, por lutas e por adversidades. Gênesis 35, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. O texto diz que Deus havia ouvido no dia da angústia. Então, Deus não nos abandona no dia da angústia. Ele espera que nós clamemos a Ele, que nós busquemos a Ele, que nós intensifiquemos as nossas orações. Salmo 86, versículo 7. No dia da minha angústia clamei a Ti, pois Tu me responderás. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Salmo também 118, verso 5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Olha que tremendo.
Todas estas passagens bíblicas nos estimulam a orar no dia da nossa angústia, no dia da nossa adversidade, no dia mau, como disse Jesus, né? Aquele dia de provação intensa, aquele dia de batalha acirrada, aquele dia de guerra intensa. Nós precisamos orar ainda mais intensamente. Salmo 120, versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. E o que é interessante, em todos esses textos que nós estamos lendo, é que eles afirmam que quando nós clamamos a Deus no dia da nossa angústia, Ele nos responde, Ele nos responderá. Olha outro texto precioso. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9, diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, peste aqui é a epidemia, nós estamos enfrentando um tempo assim agora, né? Seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que tremendo! Mais uma vez ele dizendo as situações que poderiam acontecer: desgraça, né, fome, castigo, espada, que é uma referência à guerra, pestes, que é uma referência à epidemia. Se essas coisas lhes acontecessem como povo de Deus, eles se colocariam no templo do Senhor e clamariam a Deus, e ele tinha a certeza e a convicção que Deus lhes ouviria na angústia. Então, nós precisamos entender isso, queridos, que no tempo da angústia nós precisamos clamar ainda mais intensamente. O que algumas pessoas fazem? No tempo da angústia, algumas pessoas deixam de clamar, elas dizem assim: eu estou tão fraco para orar, eu estou tão desanimado, eu estou sem força, mas a gente precisa buscar forças em Deus para clamar ainda mais intensamente no tempo da angústia, no tempo da adversidade. E nós precisamos entender que Deus está formando uma pérola em nós. Eu me lembro de uma irmã que chegou para mim algum tempo atrás e ela disse assim: por que as coisas parecem ser tão difíceis para mim? Eu disse para ela: minha irmã, creia, Deus está formando uma pérola em você. Deus está formando uma pérola em você. Você sabe como é formada a pérola? A pérola é formada quando uma substância estranha, né, como um grão de areia, por exemplo, cai dentro da ostra, daquele molúsculozinho, que é tão sensível, né? Só que aquele molúsculo começa a produzir uma substância química quando isso acontece, uma substância química chamada nácar, ou madrepérola. E essa substância química começa a envolver, então, aquele invasor, né, seja um vírus, uma bactéria, ou um grão de areia, ou qualquer outra coisa nociva àquela ostra. Então, ela começa a produzir o nácar, né, e vai envolvendo aquele corpo estranho e vai se formando, então, uma pérola. Podemos, então, dizer que a pérola é formada quando a ostra passa por um sofrimento intenso. Quando a ostra passa por dor, então ela vai formando uma pérola. Então, quando nós passamos por adversidades, tempos de angústias, lutas, provações, Deus está construindo uma pérola em nós, a pérola do caráter de Cristo. Por isso, nós não podemos deixar de clamar, nós não podemos deixar de orar nos dias de angústia, nos dias de adversidade. E aí, nos dias da adversidade, a nossa oração precisa ser ainda mais intensa. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Agora, olha Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uau! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Você está enfrentando dias difíceis, dias trabalhosos, dias adversos? Então, clame mais intensamente. A promessa do Senhor é: clama a mim no dia da angústia e eu te responderei. Que Deus responda às tuas orações nesses tempos desafiadores. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, seja sobre a tua vida e a tua família,
abundantemente. Não se esqueça, deixa o seu like aí no nosso vídeo, também se inscreve no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, e se você foi ministrado com esta palavra, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Deus abençoe. Shalom, shalom.